Pessoal, o fascismo virou uma palavra muito usual hoje em dia, né? As pessoas usam ele como xingamento, usam eles para fechar debates. É uma palavra tipo argumento, né? Você taxa outra pessoa de fascista e automaticamente o debate lá acaba porque a outra pessoa não perdeu a razão, já que ela é fascista, por assim dizer. E recentemente aí eu vi um vídeo também de uma moça dando uma aula para Anitta e ela conceituou o fascismo de forma que eu, sinceramente, não gostei não, né, do que eu vi, não que ela precisasse de minha aprovação, ela é bem mais gabaritada, só que o conceito eu achei pobre. E agora o Felipe Castanhari, que tem uma produção muito boa, tem um canal muito bom mesmo, lançou um vídeo também sobre o que é o fascismo. E alguns alunos meus que são bem antenados, cara, eu tenho alunos que eles vão a fundo nos estudos, graças a Deus. E eles chegaram para mim e perguntaram se eu concordava com todos aqueles termos e aquelas características, na verdade, né? Então eu disse para eles que lançaria um vídeo, né? Eles pediram praticamente uma opinião e eu vou lançar aqui para vocês sobre o que eu achei daquelas características do fascismo. Eu peguei 3 artigos aqui que eu tinha um salvo, certo, na nuvem e resolvi dar uma olhada, dar uma leitura sobre ele para poder me embasar um pouco melhor. Então, vamos lá, né? A partir de agora sou eu dizendo, praticamente é uma análise minha aqui sobre a produção. Vamos lá, galera. Então, pessoal, deixa eu já avisar vocês, há uma construção ad eternum aqui do lado e possa ser que vocês escutem uns barulhos aí de uns martelos, uma furadeira, não vai atrapalhar, beleza? Também é possível que esse vídeo fique um pouquinho longo, tá? Porque afinal é uma análise de um conceito muito complexo que é o fascismo. Eu aposto que o Castanhari sofreu muito para colocar aquilo ali em 20 minutos, certo? Mas para ser também um pouco mais conciso, eu coloquei uma pequena colinha aqui com os 14 pontos, afinal ele vai abordar baseado na obra do Humberto Eco, certo? Então eu não vou tratar todos os pontos, ficaria longo demais, e aqueles pontos ali também não se debatem, de fato ele estava absolutamente certo. Eu coloquei só alguns aqui para poder fazer uma pauta e seguir, e eu consegui me conduzir melhor aqui na explicação. Então, galera, bora direto, né, para aquilo que é de importância. Galera, detalhe, a origem do fascismo, né? Quando ele fala lá, eu achei muito curioso que geralmente quando as pessoas querem falar como o fascismo surgiu, de fato ele vai surgir como resultado da Primeira Guerra Mundial, né? O Tratado de Versalhes, que vai prejudicar muito a Europa, e aquela crise que a nação da Itália passa a sofrer, vai dar a circunstância necessária para que projetos de poder, certo? Não somente projetos de governo, mas projetos de poder, eu vou explicar mais para frente um pouco a diferença entre eles, passem a surgir. Então a crise que a população estava passando automaticamente passou a invocar um tipo de salvação, e o fascismo ele vem surgir em resposta a isso. A coisa se agrava com a crise de 29 também. Entretanto, é necessário dizer que há sempre um debate aí entre as disparidades e similaridades entre o regime fascista e o regime comunista. Há quem vai dizer que eles são irmãos, outros que eles são primos, certo? Outros que eles não têm nada a ver. Eles têm sim semelhanças e também têm logicamente suas diferenças. As pessoas sempre perguntam que ele chegou a dizer que o fascismo seria uma ideologia que partiu da direita, né? Ela é uma forma de governo da direita. E as pessoas sempre me perguntam, meus alunos, eles indagam: professor, de fato, o fascismo ele é de direita? Olha, eu acredito na via que ele é uma terceira gaveta, certo? Que ele é uma terceira via, que ele tem mais de Mussolini e Hitler do que de direita ou esquerda. O fascismo ele se sustentou na classe média, na classe da elite, na massa popular, certo? Então assim, ele vai ter um sustentáculo de todas as classes sociais. E o curioso é que o idealizador do fascismo, não sei porque as pessoas geralmente escondem isso, né? Ele era da esquerda, ele era um marxista, o Giovanni Gentili. O cara que idealizou, ele acreditava que para que os objetivos comunistas eles se alcançassem, era necessário o Estado. Então, assim, há uma certa similaridade nas ideias, porque o comunismo, até que ele seja alcançado, né, o socialismo vai fazer uso do Estado. Os dois têm essa particularidade em comum, com um detalhe que os fins são diferentes, né? Vamos lembrar aqui que o fascismo daria poderes totais ao Estado para que o próprio poder ficasse concentrado, e o Estado era permanente. Ele seria praticamente a salvaguarda ou a solução para os problemas que a Itália tinha. Já o projeto, até que se chegue, né, no comunismo, que Karl Marx idealizou, o Estado ele seria temporário.
Ele, ao chegar no comunismo, o Estado ele seria praticamente abolido, não haveria mais a necessidade do Estado, não. Então, as duas vertentes, elas alcançariam, certo, poderes totalitaristas, entretanto, uma iria permanecer com ele e a outra não, que no caso o fascismo permanece com o poder do Estado. O comunismo iria abolir a noção de Estado. É uma diferença, né, mas eles têm suas semelhanças com fins diferente, que isso fique bem claro. Eu não acredito no fascismo como sendo de direita, e também porque o seu originador ele era de esquerda, certo? Seu idealizador, ele também, sendo de esquerda, não faz com que o fascismo seja obrigatoriamente uma vertente de esquerda. Como eu falei, aquilo ali era um projeto de poder, e agora sim eu diferencio os conceitos para vocês. Uma diferença de projeto de poder de governo é que a de governo tende a criar um modelo de administração de nação. Um projeto de poder ele tende a concentrar os poderes da nação, certo? Num partido ou em uma pessoa. Então, os meios que se usaria para alcançar esse poder não importariam tanto desde que o fim fosse alcançado. Então, você poderia ter aí um regime, o Mussolini poderia ser de esquerda, como o Stalin era, e ter um regime totalitarista como o Stalin teve, né, e fazer a permanência do Estado como Stalin também fez, e mesmo assim o fascismo ser de esquerda, ele usou um conjunto de ideias para concentrar poder e conseguiu. Poderia ser o conjunto de ideias da direita, poderia ser o conjunto de ideias da esquerda. Isso não faz com que direitistas ou esquerdistas sejam mau caráter, certo? Não é essa aí a questão, não. O fato é que um cara que quer concentrar poderes, como Mussolini fez, o Hitler também fez, ele pode usar qualquer vertente de ideia, exacerbar ela, fanatizar ela e aquilo ali se transformar num projeto de poder. Isso aí praticamente é visto no decorrer histórico. Então, assim, galera, vamos deixar bem claro, certo, que eu acredito que o fascismo ele é mais Mussolini, mais Hitler do que direita ou esquerda. Essas duas vertentes aí, nazismo e fascismo, beberam de todas as classes sociais. Entretanto, há as diferenças com a esquerda e há a diferença com a direita. Exemplo que o Mussolini, ele era anticomunista, mas ele também era antiliberal, capitalista, certo? Ele usou o capitalismo como ferramenta. Se diz que o Mussolini permitiu a propriedade privada, que é de direita sim, mas o Estado controlou ela, como também o Stalin vai controlar durante um período aí, né? Vamos lembrar da NEP, no processo da Revolução Russa, se permitiu práticas capitalistas, uma certa liberdade a uma classe burguesa, mas tudo controlado pelo Estado. Foi quando práticas capitalistas passaram a salvar a Revolução Socialista. Então, entenda, pessoal, que o projeto de governo de direita ou esquerda, ele pode ser fanatizado por qualquer de suas vias e se transformar num governo totalitário, certo? São fanáticos. Eles são fanáticos, eles não podem servir para representar praticamente a direita ou esquerda na sua forma moderada. Eu tenho amigos que são de esquerda e eu não posso dizer aqui porque Stalin fez o que ele fez. Meus amigos de esquerda também são naquela vertente, eles também têm propensão à psicopatia e ao assassinato. Isso é besteira, burrice e fanatismo. Entretanto, se deixei bem claro para vocês o que eu acredito sobre isso, vamos voltar, certo? Ele não abordou o fato de que o fascismo também teve início com esse ideólogo, o Giovanni Gentili. E muitos historiadores de esquerda, eles preferem não citá-lo justamente porque o Gentili vem dessa vertente da esquerda, o que para mim não é problema. Tivemos ditadura no mundo à direita e à esquerda, e isso aí para mim só serve para mostrar que a gente deve evitar o fanatismo e os extremos. Nos extremos, certo? Eles são muito parecidos, porque eles são formas de poder. Um ponto muito curioso que eu achei e polêmico é quando ele cita Getúlio Vargas, né? Ele faz uma menção lá e cria um paralelo do fascismo com o varguismo aqui no Brasil. Galera, isso é um tema muito polêmico, geraria praticamente aí um outro vídeo, mas para ser bem brando aqui e objetivo com os dizeres, veja só, o Vargas, ele tinha características fascistas aplicado ao seu governo. Eu não posso dizer para você que é possível caracterizar Vargas em absoluto como fascista, porque como algumas dessas características elas são universais, eu vou mostrar uma por uma para vocês já já, elas podem se aplicar facilmente em qualquer forma de governo e você vai caracterizar. Hoje, né, a preocupação, a forma como a esquerda usa a palavra fascismo me deixa assim, quem não é fascista? Quem hoje não é fascista, qualquer pessoa, certo, entra nesse conceito categórico que eles usam, e é curioso, às vezes professores de esquerda, eles evitam dizer que Vargas era fascista por causa de uma paixão ao que eles tinham por
pela imagem de Vargas, né, um presidente de esquerda, mas que teve um governo autoritário, ditatorial. Vamos lembrar que a primeira fase do governo de Vargas, né, ele toma a Revolução em 30, vai até 45, alguns anos depois do início ele vai implantar uma ditadura que era bem personalista, né? Era uma ditadura bem aos moldes da imagem de Vargas. É possível dizer que Vargas era fascista? Você vai encontrar argumentos para isso. Você vai encontrar algum paralelo com relação a manter esse eixo de comparar Vargas com o fascismo. Entretanto, uma explicação um pouco mais minuciosa possa ser que quebre esses argumentos. Eu não estou dizendo que Vargas não era um ditador e que ele não matou gente, porque ele matou muita gente, viu? Entretanto, o fascismo ele tem suas peculiaridades, suas particularidades, e Vargas teve essas peculiaridades de forma diferente. Por quê, pessoal? Como o fascismo ele é um evento na história bem singular, naquela época também praticamente havia uma certa crise no mundo, né? Especialmente a crise econômica depois de 29, e os governos eles estavam tentando de toda forma salvar sua economia. A crise pós Primeira Guerra Mundial também abalou muito o mundo, e aquela nova modalidade de governo que parecia estar dando certo, né, na Itália e na Alemanha, impressionou o mundo. Havia uma certa onda de concentração de poderes nos governos. Há quem diga que o Franklin Delano Roosevelt, o cara que vai enfrentar a crise de 29 com o New Deal, o próprio New Deal seria uma prática fascista dele, né? Há quem diga, certo? Não estou afirmando, mas há historiadores que defendem essa postura. Então, para aquela época, a gente vai ter uma certa normalização de governos que concentravam poderes. O Brasil vai fazer isso, mas o Brasil teve uma tradição de herança de poder muito diferente da Europa. A Europa, a gente vai ter lá os governos absolutistas, certo? Que também podem se encaixar no fascismo, tal como se usa aí, certo? Não são, mas se você banalizar o termo, vai parecer que os governos absolutistas das monarquias, eles eram fascistas. Então a gente vai ter cuidado com essa universalização, certo, desses termos. Vamos explicar isso aí. Mas, enquanto lá na Europa a gente vai ter uma herança, certo, das monarquias absolutistas, aqui no Brasil a gente vai ter uma presença de uma monarquia próxima, né, a isso, mas os eventos aqui de concentração de poderes, eles vão vir dos caudilhos, né, aqui na América Latina, que eles têm uma concentração de poderes de forma diferente. Havia um regionalismo muito grande. Aqui no Brasil vai ter a herança das oligarquias, dos coronéis também, que Vargas enfrentou aquilo. Então você vai ver que a forma de montar poderes concentrados na Europa, ela se montou a sua tradição lá, e aqui no Brasil ela foi diferente. E Vargas ele herdou bem mais, certo? Até do caudilismo daqui, das formas de enfrentar o coronelismo, que era comum aqui no Brasil, de uma vertente muito diferente, cara, daquela da Europa. As demandas sociais também eram muito diferentes daqueles que a Itália passava pós-guerra, crise de 29, e aqui o Brasil aqui passava também. A formação da Itália foi diferente, a ideia de nacionalismo de lá era diferente do nosso aqui também. Então, assim, Vargas, você vai conseguir encaixar ele de forma mais simples no fascismo. Ele era um ditador, ele era um cara autoritário, o governo dele foi ditatorial, sim, mas na singularidade do fascismo há uma explicação um pouco mais minuciosa, possa ser que ele saia desse encaixe. Até um próprio exemplo, no artigo que eu li aqui, dizia que o Vargas ele tinha abominação à ideia de partido único, o que o fascismo tinha. Certo? O fascismo pregava o partido único e aquilo era obrigação de forma de governo. Um detalhe também é que as pessoas sempre comparam, mas o Vargas copiou a Carta de Lavoro, não é, lá da Itália, que era fascista. Galera, é preciso salientar bem que há também as diferenças na Carta de Lavoro para a CLT, que o Vargas vai criar aqui. Vamos deixar uma coisa bem clara, que de fato houve alguma inspiração, mas também houve diferenças muito similares. Exemplo, diferenças bem destacadas, na verdade. Enquanto a Carta de Lavoro na Itália ela tem uma logística de manutenção de controle, aqui as leis de Vargas elas terão mais um caráter de regulamentação do trabalho. Então você vai ver, sim, alguma similaridade, uma lei ou outra lá batendo, mas Vargas criou bem mais leis. Então, galera, vamos assim abordar primeiramente, né, as características que o Umberto Eco dá em si. Ele fala sobre o culto à tradição, que, me perdoe assim dizer, eu acho isso também um tanto quanto vago. Eu acho um valor muito universal, é uma característica muito universal para se aplicar para dizer que era somente o fascismo.
muitos dos governos fazem isso mundo afora, né? E detalhe, depende muito de que tradição você quer selecionar para lembrar, porque um governo liberal ele pode olhar para uma cultura anterior e falar sobre o poder de guerra que o povo que os formou tinha, né, que era um povo valente. A Inglaterra é um país também com uma característica conservadora liberal. Ela pode fazer uso da tradição do rei Arthur para dar um gás, né, na moral do povo. Então, assim, fazer uso das tradições, ela não é necessariamente um valor fascista, até porque sempre existiu isso. Boa parte dos povos de anticivilizações, eles sempre fizeram uso, ou pelo menos recorreram à história das suas tradições para dar uma certa moral, né, um certo sentido à vida da nação, à identidade dela. Eu acho o conceito relativamente vago. Eu não caracterizaria isso como sendo isso sim é fascismo. Um outro ponto aqui que eu estou vendo é o que ele disse que ele abomina o pensamento moderno. Galera, possivelmente aí os fascistas eles abominariam o pensamento moderno, aquele pensamento que fosse contrário às tradições que eles selecionaram para também defender, certo? Porque não é possível não dizer que os fascistas eles tinham um pensamento anticientífico, não, de forma alguma, porque eles também tinham o seu viés científico, né? A própria noção de uma raça pura que eles vão dar, eles vão tentar embasar aquilo ali cientificamente. A gente tem que lembrar que eles não eram contra intelectuais, não eram contra artistas, não eram contra cientistas, desde que esses cientistas, intelectuais, artistas, filósofos não fossem contra o fascismo, eles agregassem, eles fizessem parte. Então, o fascismo tinha seu viés científico e possa se levantar o argumento, mas aí é uma ciência enviesada. E assim, né? Qual ciência? Ela não é enviesada. Vamos lembrar aí, pessoal, a ciência já defendeu o darwinismo social, já separou pessoas pela sua etnia, né? Quando a coisa termina, quando a Segunda Guerra Mundial termina, eu lembro aqui de um artigo traduzido, eu acho que de um cara, Pauline, não estou bem lembrado não o nome dele, mas que me chamou muita atenção na época. E ele dizia que ele falava sobre as descobertas, né, que os caras da eugenia, os cientistas fascistas eles tinham descobertos, e eles eram requisitados para apresentar isso aí, mesmo que o fruto dessa ciência deles tivessem vindo de metodologias antiéticas, mas eles fizeram suas descobertas. O fascismo ele tinha seu discurso científico, certo? O nazismo também tinha, a eugenia está aí para provar isso, né? Por mais bizarro que fosse, mas para aquela época era ciência. Nós tínhamos artistas que defendiam uma arte fascista, filósofos também da mesma vertente. Então era uma ciência bem enviesada ao fascismo. Eles não eram contrário ao pensamento moderno, aos intelectuais, aos filósofos, não. Certo? O fascismo tinha os seus próprios métodos científicos, os seus próprios filósofos, artistas, tudo enviesado. Então, parece generalizado demais. Até uma das características que eu, sinceramente, eu gostaria de ler, né? Eu tenho que confessar para vocês que eu não li a obra do Umberto Eco, então isso aqui é uma análise tal como eu sei, e ele diz que o fascista ele age pelo impulso, né? Ele não há planejamento. Galera, eu acho isso tão vago. Eu acho isso tão vago para caracterizar o fascismo, até porque imagina aí, vitórias de Hitler sem planejamento, né, o crescimento de Mussolini sem um planejamento estatal. Eu queria ver melhor, né, talvez quando eu comprar a obra aí eu detalhe mais, só que eles tinham um estado bem funcional, eles tinham um discurso científico, eles tinham um estado funcionando, uma cooperatividade, né, muito grande, e dizer que isso não tinha planejamento, que eles agem por impulso, eu acho isso, não sei, vago demais. Então, meu comentário sobre essa característica é de que eu acho ela vaga, genérica demais. Não usarei isso aí para caracterizar o fascismo, não. Pessoal, e uma característica muito bem explicada e também muito bem razoável é a de que o fascismo é contra o pensamento crítico, isso sim. Como a própria ideia dele é de uma união, né, os fascis, todos unidos lá, então aquele que pensasse diferente do grupo por próprio processo, certo, crítico de pensamento, ele teria que se afastar e se tornava um inimigo. O fascismo ele era totalitário e altamente intolerante, certo, com aquilo que era o diferente, que inclusive é outra característica também que eles lidam, né? O diferente ele não poderia ser aceito justamente porque ele acabava com a homogeneidade do discurso, né, da doutrina, do Estado, então ele teria que ser banido, transformado também em inimigo, teria que ser combatido. Uma outra característica é quando ele fala que o fascismo se voltou, né, para a classe média. A classe média, de fato, sempre que tem uma crise, ela vai entrar em pânico. Entretanto, galera, o fascismo não se fez uso somente da classe média, não. Para crescer,
É claro que alguma ideologia ela vai fazer uso da classe média, é uma classe que pode propor o crescimento de uma ideologia. Entretanto, a classe média também se tornou controlável, né, pelo fascismo, uma vez que o Estado ele ficou todo poderoso, onisciente, onipresente, então a classe média vai temer, ela vai se subordinar também ao próprio regime. Vamos lembrar aí que o Estado controlava tudo, desde o meio de produção. As pessoas podiam ter suas posses, elas podiam ter seus meios, mas o Estado era quem controlava. Aquilo ali, ele poderia simplesmente dizer como funciona e como não funciona. E o fascismo ele também vai beber em cada uma das classes sociais, ele terá apoio certo, essas classes. Então, limitar unicamente ao apoio do fascismo, não. É uma ideologia de massa de manobra de muita gente, né? De massas. E aqui, galera, eu tiro o chapéu para o Castanhari quando ele fala sobre o nacionalismo e ele fez uma feliz separação entre o nacionalismo e o patriotismo, né? E assim, você vai encontrar autores até muito bem embasados, informados, que eles vão usar a própria ideia de nacionalismo também como se fosse patriotismo. Se confundem muito as duas. Só que o nacionalismo fascista, ele é exacerbado, ele é fanático, certo? A pessoa, ela morre pela nação, a vida dela só tem sentido, a nação, sem ela é nação, você sem a nação não é ninguém. Então não existe lógica de individualismo dentro do fascismo, não. É uma noção coletivista da coisa, onde sua identidade está atrelada à nação. Você não tem chama própria, você não tem identidade própria, não. O coletivismo te dá sentido, ele te dá uma utilidade, ele te dá um caminho para ser seguido na vida. E veja bem que o discurso nacionalista, até mesmo civilizações, sociedades liberais fazem uso do termo nacionalismo e se aplicam, certo, às suas próprias vivências. Por quê? Porque o nacionalismo ele pode ser entendido também como o patriotismo, assim, ou melhor, pode ser confundido com o patriotismo, né? Quando você pensa no amor à pátria, no cuidado, e você vai escutar discursos nacionalistas de líderes que eles podem estar dizendo que quer defender a nação. E não se confunda, certo? Nacionalismo fascista, porque uma coisa é defender a soberania da nação, as tradições dela, a cultura dela, mas sem exacerbar, sem cortar o individualismo, sem fazer com que a pessoa perca o sentido fora da nação. Tem como o camarada escutar um discurso nacionalista onde ele seja motivado a querer o bem da nação, e outro é dizer que ele não tem sentido fora dela e tem que morrer por ela. Isso aí são praticamente vertentes muito diferentes. E você vai entender até bem que você vai encontrar líderes que podem usar o discurso nacionalista numa lógica de querer bem a nação. Exemplo, o cara tem uma política de vida individualista, mas ele é nacionalista em que sentido, né? Ele acredita que se os indivíduos eles estiverem bem, saudáveis, prosperando, a nação também vai estar bem, saudável e prosperando. Então ele quer um nacionalismo que parta de um individualismo saudável, entende? Alguma coisa pode levar a outra. E aqui faço uma crítica a uma das características que eu achei também muito universal e vaga, a ideia de você criar um inimigo comum para o povo. De fato, isso é muito exacerbado no fascismo, né? Um inimigo que só ele pode derrotar, mas veja bem, pessoal, é um discurso comum na política. Né, os políticos, os discursos populistas aí, eles sempre fazem menção a algum tipo de inimigo que pode acabar com a nação, pessoas que querem fazer uso da corrupção. É um discurso comum. Agora, o fascismo exacerbou esse discurso, né? Deu a ele uma potência muito grande, holofotes poderosos demais. Mesmo assim, é um discurso que praticamente eu acho comum. Agora, eu diria, apontar isso aí, que o fascismo, sobre esse ponto, né, da criação de um inimigo, que o fascismo ele é uma ideologia de morte. Ele precisa, de fato, que é uma das características que o Castanhar deu, ele precisa de uma guerra constante. Então, ele é uma ideologia que ela é bélica, ela é de morte, ela convoca para a guerra, convoca para morrer por ela. Então, é uma ideologia nefasta nesse ponto, e isso aí vai fazer ligação com a outra característica que ele deu, que é o fato de que você vai precisar de um líder que personifique a vontade do povo, né? Um culto ao líder. E isso, mais uma vez, também é um tanto quanto vago, uma vez que na política polarizada você vai encontrar líderes que eles são cultuados. Veja para o Brasil, né? À direita e à esquerda as pessoas morrem, acreditam, desacreditam em seus líderes, e eles defendem com unhas e dentes. É uma coisa relativamente vaga, uma vez que as pessoas elas gostam dessa ideia de um salvador da pátria, em praticamente toda vertente política aí, toda não, né? Quase toda, você vai encontrar pessoas que depositam sua esperança nisso. Agora, também vale lembrar que, especialmente até no nazismo, né, eles ganharam características messiânicas. Hitler tem cartas onde Hitler é citado como um tipo de messias, né, pela população.
Isso é fanatismo. E, pessoal, um vacilo que eu tenho que corrigir aqui, gigante, cara, é um vacilão, ou do Humberto Eco, né, ou do Castanhari, como ele transmite a ideia, mas a noção de armamentismo. Cara, ele disse que eles trabalham com o armamentismo, né? Eles armam o seu braço militar, certo? De forma alguma a população ela é armada, não. Pelo contrário, governos ditatoriais, eles desarmam a população. Desarmam, certo? Isso aí é balela, você pensar aí que o Mussolini e o Hitler, eles armaram a população de forma alguma. Desarmaram. Elas desarmaram. Rola até um documentário de um jornal em que o Mussolini ele diz que um povo armado é um povo forte. O povo lá que ele está falando, ele diz no próprio jornal que o povo ele está querendo dizer Estado. Certo? Ele deixa aquilo bem claro. Então, vamos ser sensatos, né, pessoal? Ditadores não armam a população, certo? Ele arma aqueles que são seus, o Estado. Aí foi um erro crasso. Um outro errozinho simples também que eu vi foi quando ele comentou sobre o capitalismo não ligar para a Coreia do Norte. Cara, liga, tanto que os embargos econômicos acontecem, nem toda defender na Coreia do Norte, não. É uma ditadura gigantesca, aquilo ali tem que acabar, aquela forma de governo. Mas, entretanto, a Guerra Fria está aí para mostrar que o capitalismo ele dá atenção ao crescimento do comunismo, né, e vice-versa também. Então o capitalismo ele está aí sim para Cuba, para a Coreia do Norte, qualquer regime comunista. Esses regimes não podem crescer frente ao capitalismo. Uma característica que eu fiquei desgostoso demais é quando ele disse que o homem de bem, o pai de família, não era um tipo de símbolo. Ele diz isso, né? Que é o símbolo do fascismo. Pessoal, eu não preciso me aprofundar nisso para dizer que essa explicação ela é fraca demais, porque o homem de bem, o pai de família, ele sempre existiu na humanidade inteira. Então, ele é anterior ao fascismo, ele vem depois do fascismo. Você monta uma família que é a estabilidade dela, porque você que está querendo a salvação de uma crise vai ser atrelado como o símbolo do fascismo, que é uma lógica de poder estatal, né? Aquilo ali foi um apelo muito grande, cara. Faltou dizer a família tradicional brasileira. Cara, sinceramente, certo? Pessoal, fiquem tranquilos. Eu tenho um amigo que ele chegou a dizer pra mim que ele se descobriu 70% fascista com aquilo. Pode dormir tranquilo. Pra vocês terem ideia, isso foi tão bizarro que uma aluna minha disse que ela se descobriu fascista e o primo dela, que é gay assumido, certo, homossexual, tira na parte de homofobia e descobriu que era fascista. Então, pessoal, bizarro, certo? Ali foi besteira, não vejo ligação, certo, efetiva da imagem do pai de família, da família, para o fascismo, certo? Mantenedor dos bons costumes, não. Porque a gente também não pode dizer que o fascismo em si, ele era conservador em todos os costumes, não, né? Era naqueles costumes que cabia a pauta de fortalecimento do Estado. Vamos lembrar, exemplo, que o Hitler, ele pediu para que as mulheres deixassem seus maridos engravidar outras mulheres para também aumentar o crescimento demográfico, certo? Da Alemanha. Isso está registrado, cara. Então, que bom costume é esse? Certo? Que bom costume é esse? Vamos ser sinceros, né? Você ia até dizer que sociedades liberais, que tem a imagem do homem, pai de família, também ele seria uma sociedade fascista, o símbolo do fascismo, pelo amor de Deus, né? Agora o fato, o machismo, a visão como ele dá, certo, para a mulher como um órgão reprodutor, certo, de crianças, futuros soldados, tá certo? A homofobia, certo, que eles tinham, nós temos que pautar que aquilo ali já eram valores mais ou menos comuns naquela época já, né? Havia sim uma resistência, já a crítica, mas era uma coisa relativamente aceita praticamente por todo mundo, e as pessoas estavam com medo, né, de uma coisa que pudesse mudar o padrão que eles conheciam. Então houve resistência no mundo inteiro com relação aos valores do machismo e da homofobia, né? Essas crenças, esses medos dele. Mas não se pode dizer assim, olha, o fascismo ele é homofóbico por assim ser machista, porque sempre houve isso, cara. Sempre houve. Eu prefiro trabalhar com aquilo que é essencial, certo? Em uma doutrina política. Como, por exemplo, uma coisa singular do fascismo, o controle da linguagem. De fato, o Castanhari, ele mostra lá, mas ele também foi um tanto quanto limitado, certo? Porque ele mostra frases curtas que o fascismo usava para poder alcançar as mentes com mais facilidade. Entretanto, lembrando aqui do Roland, eu não coloquei aqui o nome dele não, mas lembrando, Roland Barthes.
Eu acho que é ele. Que ele diz que o fascismo também, a frase dele tem um certo contexto diferente, certo? Mas ele é um escritor sociólogo. Ele diz que fascismo não é simplesmente proibir de dizer, mas também é obrigar você a dizer. Eles também controlaram certa linguagem, uma coisa parecida com o politicamente correto que a gente tem hoje. Já foi repreendido por ter dito uma vez que a situação ficou preta, né? E uma professora, ela disse, olha, você está sendo racista, esse tipo de coisa. Cara, é um controle da linguagem. Eu ia dizer o que, olha, a situação aqui, ela ficou a tons obscuros, né? Cara, controla a linguagem para dar um sentido que você não quer aplicar, mas eles entendem que é assim, querem fazer com que sejam assim, querem controlar o que a gente vai dizer e querem que a gente diga como eles querem que seja dito, né? É uma tática do politicamente correto que praticamente tem natureza fascista. Os fascistas faziam esse tipo de uso da linguagem, controlavam isso. Galera, essas características são as que ele apresentou, né? Não preciso citar todas, porque com algumas lá eu concordo de boa. Agora, para ser rápido e objetivo, vendo todas essas características, assim, lembrando delas, eu daria para vocês cinco que elas são essencialmente fascistas. Primeiro, para a gente deixar um resumão mais interessante, né? O nacionalismo exacerbado, sim, a nação ela é vista como superior, nisso aí ele estava certo, tem que se morrer pela pátria, há um drama certo, emotivo do crescimento da pátria, que a cultura seria superior, as outras seriam inferiores, faz-se muito busca do passado glorioso. De fato, esse nacionalismo exacerbado, ele é uma vertente fascista. Sim, uma característica para mim que ela é extremamente marcante é o estatismo. A noção de que o Estado ele tem que prevalecer em tudo. Lembre aí, certo? Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O Mussolini ele foi muito categórico com relação a isso aí, e a força do Estado ela era a força que poderia solucionar todos os problemas. O Estado era visto como aquele que poderia acabar com a desigualdade, poderia trazer desenvolvimento, crescimento econômico. O Estado era a salvação de tudo. Veja que ideias parecidas, né, atribuir-se à força do Estado, acreditar que o Estado é a solução, hoje é uma coisa mais da esquerda. A direita quer menos Estado. Então a esquerda quer mais. Perceba como essas ideologias elas vão mudando, certo? Porque cada conceito político histórico ele vem carregado com os valores e verdades da sua época, pessoal. Então a noção de um Estado muito forte como um partido único, certo? O Estado idealizado, planejado, forte, que não tinha adversários, potente diante do povo, aquilo ali é uma característica puramente fascista. A noção de transcendência, né, também é outra característica deles, o fato de que existe um heroísmo, existe um valor supra-existencial, é uma raça que carrega uma realeza dentro dela, a ligação da pessoa sendo orgânica ao país, à nação, é uma ideia que vai além da matéria, certo? É uma ligação dramática, uma ligação emotiva muito forte com a nação, com a questão de coletividade. Isso ali também é um discurso que vai ser muito usado e ele ganhou muita força, ele ganhou praticamente uma essência fascista. Agora, uma característica bem singular é o expurgo, o diferente, certo? A minoria. Lembrem que o fascismo ele era corporativista, ele trabalhava, e hoje eu vejo isso o tempo inteiro, eu vejo alunos e alunas minhas lá falando, olha, a mente cooperativa no movimento das mulheres, mente cooperativa com os professores, mente de corporativismo, né? Quer dizer, corporativa, da sua classe social lá. Cara, quando eu vejo assim, um professor que trabalhou mal, fez uma coisa errada lá, mas os outros professores têm que defender ele porque ele é professor, para defender a classe. Isso é corporativismo fascista. Entende? Não, o cara errou, ele tem que pagar por aquilo ali. Uma vez uma aluna minha, ela disse, olha, estava numa competição, né, e tinha uma moça lá para concorrer com um cara num reality show. E ele disse, olha, a mulher que não vota na mulher não tem mente corporativista. Mas a garota lá que estava, ela tinha méritos para ganhar, ela merecia o primeiro lugar, né? Aí vai se votar nela só porque ela é mulher, mente corporativista, para poder fazer a classe das mulheres aparecerem. Isso é uma ideologia que pauta-se no fascismo, entende? Essa ideia de expurgo daquele que é diferente, de combate ao que não é como eu, né? Expurgar, veja o que Hitler fez, né, com os judeus, veja o que o Stalin fez com os ucranianos. E por último, pessoal, o paramilitarismo.
certo? Como essa sociedade ela vai querer ter força, ela vai querer ter um discurso, certo, bélico. A própria época também foi fim de Primeira Guerra Mundial, crise, a Segunda Guerra Mundial bate nas portas aí. O paramilitarismo ele fez uso na sociedade. Não vamos confundir com escolas militares, certa disciplina militar. Não, não é isso não, certo? O paramilitarismo ele é uma ideologia em que a sociedade ela tem que se pautar. Praticamente a postura, o viés social, certos costumes, eles entram numa disciplina muito rigorosa de âmbito militar. Se tem o exército como salvação, tem-se o Estado como andando de mãos dadas com o exército para garantir uma ordem, uma disciplina que não pode ser questionada, certo? É um culto praticamente à violência que pode ser feita em instâncias militares contra os adversários. É um paramilitarismo fanático. Então, esses sim, eu vejo eles como características mais condizentes, certo, com o fascismo. Deles, praticamente, eu tirei de um artigo do Mitchell Mann, certo, um escritor escreveu sobre sociedade, democracia e fascismo. Eu achei ele mais coerente, pelo menos nas características mais concisas do que o Humberto Eco. Então, galera, fica aqui minha contribuição para vocês. Eu acho que esse vídeo ficou muito longo, mas que bom que assistiu todinho, né? Até aqui. Agora, abração, galera, para vocês. Até a próxima, galera.